Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é dia de organizar algumas coisas que eu só guardei na minha geladeira e eu vou aproveitar para mostrar para vocês alguns truques que eu utilizo aqui na minha cozinha para conservar os alimentos, evitar o desperdício. Fazendo dessa forma, eu também consigo ter um pouco mais de praticidade no meu dia a dia durante a semana. Ah, e não se esqueça de até o final do vídeo deixar alguma dica de conservação que você conhece também. Salsa, cebolinha, coentro são algumas ervas frescas que eu gosto de congelar, mas a gente sabe que quando congela ela perde um pouco do cheiro, do aroma. Então, para essa semana eu vou conservar de uma forma um pouco diferente. Também tem algumas folhas que ficaram na minha geladeira da semana passada, que são as folhas de acelga, e eu quero conservar ela no pote para ver se ela dura um pouco mais na minha geladeira, antes que eu tenha que usar com pressa ou jogar fora. Mas para conservar o cheiro verde, eu vou deixar ele na água. O ideal é que tenha raiz, no caso a salsa cebolinha tá sem raiz, mas eu vou colocar assim mesmo. Mas quanto mais raiz, mais ele vai conservar na água. E para não ter problemas com os mosquitos, eu vou colocar esse pacotinho aqui e vou conservar na geladeira. Se você conservar dessa forma que eu estou fazendo, ele dura por até 7 a 8 dias. Só que é óbvio que você precisa fazer a troca da água, ver se tá tudo limpinho, tudo certinho. E sempre que abrir a geladeira, lembrar de dar uma olhadinha nessas folhas. Mas ele conserva super bem na água. E eu tô utilizando aqui um desses saquinhos Ziploc que a gente usa para congelar comida e conservar outros tipos de alimento. Mas você pode utilizar aqueles saquinhos também que vem descartáveis, que você compra ele num rolo, sabe? E pode estar usando também, eu só coloco ele mesmo na geladeira assim, para não queimar as folhas, porque o ar frio da geladeira pode queimar as folhas. E se ficar na água fora da geladeira pode dar dengue. Então eu faço dessa forma quando eu quero conservar ela fresca e não congelada. Agora, gente, eu vou dar um jeito aqui num tomate também que eu comprei no mercado. Eu tava com muita pressa, não lavei, e aí eu acabei que também não organizei eles. E como eu não vou usar por agora, eu não tenho nem previsão de quando eu vou usar esse tomate, eu comprei mesmo, porque eu gosto de ter na minha geladeira, né? E para isso eu tô utilizando amido de milho, porque ele ajuda a reter a umidade e faz com que o tomate dure um pouco mais na geladeira. Essa técnica ele conserva por até 8 até 9 dias na geladeira super bem assim, sem estragar. O ideal também é que você compre eles assim não tão maduro, se for como no meu caso, para usar depois, né? E você pode passar maisena até cobrir essa parte que fica o buraquinho que fica o caule do tomate. Mas eu sou exagerada, eu acabei passando em tudo mesmo, para segurar bem a umidade e conservar mais esse tomate. Aí você pode guardar nesses saquinhos mesmo, de armazenamento, e conservar na gaveta da geladeira. Ele conserva muito bem, gente. Você pode continuar olhando de 2 a 3 dias, ver como tá conservando, mas por até 9 dias eu já conservei aqui muito bem e ele tava como fresco. Agora, como vocês sabem, eu tenho o hábito aqui de já conservar a laranja já cortada na geladeira. Ela conserva super bem. Há quem diga que ela perde os nutrientes quando você corta e deixa ela cortada e não come fresca. Eu desconheço essa informação, mas entre não comer a laranja e já ter cortado na geladeira com praticidade para comer, eu prefiro deixar ela cortada. Já falei para vocês, mas eu confesso mesmo que eu tenho um pouco de preguiça de estar descascando laranja a qualquer momento do dia. Então, se ela já estiver cortada, a probabilidade da gente comer, principalmente as crianças, é muito maior, porque eu não preciso estar toda hora ali pegando, cortando para eles, já tem tudo cortadinho, eles podem pegar a hora que ele quiser e comer. E a laranja, se você conservar ela cortada num pote que tenha um vedamento muito bom, mesmo que você a abra algumas vezes para estar retirando algumas laranjas, não tem problema, ele não vai estragar tão cedo. Aqui eu já conservei por até 7 dias a laranja cortada e conservou super bem, não estragou. Esse pote ele não é hermético, mas ele tem um vedamento muito bom, então você pode utilizar qualquer tipo de pote que feche muito bem e conservar na geladeira por até 7 dias. Para conservar as uvas não tem muito segredo. Eu costumo lavar elas e deixar de molho um tempinho na água com hipoclorito de sódio. Depois de uns 3 minutinhos eu enxago novamente essas uvas e seco um pouco com um pano de prato. Depois é só deixar num pote com um vedamento muito bom também e com papel toalha embaixo para reter a umidade. Assim a uva ela conserva por bastante tempo. Aqui em casa, se tem uma coisa que a gente gosta é uva, então eu compro bastante. Acredite, o que tem aí é metade da quantidade que a gente consome numa semana,
Mas é importante fazer essa higienização e armazenar para não estragar, né? A gente sabe que na correria do dia a dia imprevistos acontecem, então a qualquer momento a gente pode precisar sair de casa e ficar um tempo fora, ou acontecer algum imprevisto, né? Que a gente não dê tanta atenção às coisas que estão na geladeira. Então é bom deixar já tudo organizado, até os alimentos que são mais simples, como a uva, já deixar armazenado de uma forma que você sabe que vai conservar por bastante tempo, então isso nunca vai ser uma preocupação. É isso, gente, ó, sem segredo nenhum. Papel toalha, uva lavada e só conservar na geladeira. Essa selga, ela já estava na minha geladeira, na gaveta da geladeira já uma semana. E elas estavam murchas já, né, porque eu não consegui dar conta de organizar elas. Então eu resolvi lavar elas e quando a gente lava na água gelada ou deixa de molho um pouco na água gelada, normalmente a folha volta a ficar crocante. E é o que aconteceu com essas folhas e aí eu já cortei, já lavei e tô colocando num pote também com um papel toalha embaixo. Eu também dei uma enxugada, eu tenho uma centrífuga, mas a minha centrífuga é pequena e essas folhas de acelga são grandes, então eu não coloquei na centrífuga dessa vez. Mas se você tiver, você pode utilizar para estar secando essas folhas. Aí eu intercalei com papel toalha, fecho esse pote que é de acrílico, eu uso para organizar minha geladeira. E aí é só conservar na geladeira, assim ela fica por mais uns 7, 8 dias. E vocês percebem que eu estou tirando uma coisa por vez, organizando e depois voltando para a geladeira? Eu acho que esse método é o mais prático de fazer qualquer tipo de organização. Quando você tira tudo de uma vez, fica muita poluição visual, uma bagunça e é fácil você se perder. Então, se você tirar uma coisa por vez e for organizando, eu acho que a organização fica um pouco mais leve, um pouco mais dinâmica também. Aqui eu já aproveitei para pegar alguns alimentos que estavam na embalagem original que veio do mercado e já organizar nesses potes de vidro, como queijo e manteiga. Eu acho que fica um pouco mais higiênico quando você guarda num pote de vidro. E falando em pote de vidro, já peguei um pote hermético aqui também, porque eu vou conservar essa abobrinha temperada já cortada nesse pote de vidro, porque ele vai ficar para salada. E esse pepino ele já estava na gaveta da minha geladeira há uns 3 dias embalado no papel filme. Eu pretendo ter ele cortado na minha geladeira por mais 5 ou 4, pelo menos 4 dias. Já temperado, a gente consegue conservar o pepino. Eu já conservei na água também, ele conserva bem. Mas a validade dele no tempero ou na água para mim é a mesma. Então, para essa semana eu já resolvi deixar ele temperado com limão, azeite, sal e funciona como uma conserva. Então, o sal, a gordura, o ácido do limão conserva muito bem o azeite já temperado. E lembrando que eu estou utilizando potes herméticos, então ele veda muito bem e conserva um pouco mais o alimento. Vou deixar aqui para vocês o link na descrição de onde eu comprei esses potes herméticos. Eles são de 1 litro, então cabe bastante coisa para uma família. Prontinho, agora já temperou, é só colocar num pote que tem um fechamento e conservar na geladeira aí para os próximos 4, 5 dias. Eu vou aproveitar também para organizar aqui um panetone que eu comprei. Ele é de 1 quilo, então era bastante panetone, mas para uma família, né, gente, um final de semana rapidinho acaba. Então eu já vou utilizar aqui essa boleira, que é 1001 utilidades aqui em casa. Eu coloco pão, panetone, bolo, bolacha, biscoito, pão de queijo. Como não tem bolo hoje, eu vou colocar os panetones já cortados mesmo e já vou deixar ali do lado do meu cantinho do café. Eu falei panetone, mas na verdade é chocotone. E essa é só mais uma dica de organização, tá, gente? Porque essa boleira, ela realmente vale o preço. Compensa ter uma boleira na cozinha. Você consegue sempre deixar ali alguma coisa à mão, principalmente se você tiver criança. Que vira e mexe, tá procurando uma coisinha para mastigar, então eu sempre gosto de deixar algum tipo de pão, bolo nessa boleira. E conserva, viu, gente? Conserva por até uns 2 dias, ele não fica duro, não fica murcho, porque vai estar bem fechadinho assim. Mas aqui em casa não dura tudo isso. Aproveitei também para fazer uma manteiga temperada, que eu tô colocando a manteiga para derreter. Adicionei tempero como páprica doce, páprica defumada, ervas finas e limão em pó. Essa manteiga temperada serve para todo tipo de preparação, desde um arroz até passar numa torrada, comendo um pão, ela fica bem gostosa. E essa manteiga que eu utilizei é manteiga com sal. Depois de um tempo na geladeira, olha como ela fica. Ela volta à textura original dela. E ela é bem parecida com aquela manteiga de garrafa. E foi o que eu quis mostrar pra vocês hoje, gente. Um pouquinho da minha organização aqui da geladeira. Vocês sabem que cada semana eu faço de uma forma.
para ficar mais prático aí pra gente no dia a dia. Eu espero que essas dicas de hoje tenham ajudado vocês aí de alguma forma, tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui. E só para atualizar vocês, eu fiz essa organização no domingo à tarde e agora a gente vai ficar por aqui com um cafezinho, com um bolinho de milho cremoso, que em breve eu vou trazer essa receitinha aqui para vocês. Mas por enquanto, a gente vai só se deliciar aqui com esse bolinho de milho cremoso e um cafezinho bem gostoso nessa tarde de domingo fria, porém muito bem organizado. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.